Terezinha Tremeia Kubiak tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral para os próximos 12 meses, né? É um período extremamente importante porque o ano que vem nós teremos eleições, né? Claro que ela vai ficar no preparatório ali das eleições, mas é fundamental que isso esteja muito bem feito e nós precisamos ter um processo eleitoral que seja bem realizado, seguro, com a confiança da população, dos candidatos, dos partidos, né? Enfim, tem uma importância assim tremenda esse processo, né? Ele define quem serão os mandatários aí na eleição do ano que vem. Nós teremos as eleições para prefeito, para vereador, para governo do estado, né? Então, deputados, é um processo eleitoral aí extremamente importante e que vai estar aqui no Rio Grande do Sul sob a coordenação do Tribunal Regional Eleitoral, que estará, então, sob o comando da desembargadora Vanderlei, né? E ela falou à Rádio Agerte sobre os 4 principais eixos da sua gestão, né? A desembargadora reafirmou, inclusive, a parceria deste tribunal com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Vamos à Rádio Agerte com o Eduardo Lienz. A desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, TRRS. Também assumiu como vice-presidente corregedor o desembargador Voltaire de Lima Moraes. Em entrevista à Rádio Agerte, a desembargadora informou que vai preparar o tribunal para as eleições municipais de 2024. Sim, nós estamos aí com uma ideia, não é, de já trabalhar preventivamente durante todo este ano de 2023, para que nas eleições municipais estejamos bastante organizados e estruturados, para que tenhamos um pleito bastante tranquilo. Mas o tribunal ainda segue julgando o processo da eleição de 2022? Olha, temos pouquíssimos casos ainda para serem apreciados, mas no âmbito da prestação de contas de partidos e candidatos não eleitos, porque não tivemos recursos do resultado das eleições. Então, o que nós temos ainda em pendência de julgamento são algumas prestações de contas de candidatos não eleitos. Acredito que em breve tudo será julgado e nós já podemos, então, nos voltar totalmente para as eleições municipais. Esses candidatos não eleitos muitas vezes recorrem porque eles querem concorrer de novo. Mas na verdade não é o recurso, ainda é a apreciação das contas que estão sendo apresentadas. Mas eles não querem ficar inelegíveis. Certamente, não é interessante para nenhum candidato que tenha interesse ainda em disputar outras eleições que eles fiquem inelegíveis. E o que a senhora pretende fazer de novo na sua gestão? Nós vamos trabalhar aqui em 4 eixos. O primeiro eixo é voltado ao nosso eleitor. Nós vamos procurar melhorar o atendimento, fomentar o atendimento virtual, retomando também a biometria, o cadastro biométrico. Enfim, um primeiro foco no eleitor. O outro foco é na questão da participação política, incentivar todas vamos dizer assim, os segmentos da população para que eles participem mais politicamente, em especial as mulheres, evitando os problemas que geralmente ocorrem em razão da não observação da cota de gênero ou de termos candidaturas laranja por parte de mulheres, simplesmente para preencher a cota. Então, esse é um outro foco da Justiça Eleitoral. Também a urna eletrônica, nós vamos trabalhar forte para desmistificar a questão da urna eletrônica. Temos projetos para que as urnas sejam apresentadas aos nossos eleitores em locais de grande presença de pessoas, para que possam testar a urna, tirar suas dúvidas. E o outro foco é a capacitação dos nossos magistrados, nossos servidores, de uma forma mais continuada, para que eles tenham todo o subsídio necessário para enfrentar uma eleição municipal. Essa questão das mulheres é interessante, já fazem muitos anos que tem as cotas e mesmo assim ainda continuam candidaturas laranjas. É verdade, então por isso nós vamos fazer um movimento de mobilização, de conscientização, tanto das mulheres, quanto focado também nos partidos políticos a respeito da necessidade e da responsabilidade de fazer cumprir a legislação a respeito das cotas, mas não
só porque existe uma legislação, mas porque as mulheres, elas compõem a maioria do eleitorado e, paradoxalmente, elas são a minoria das eleitas. As mulheres estão subrepresentadas nos parlamentos. Certamente, estão subrepresentadas. Então, nós temos que ir atrás disso, saber por que isso acontece, né? Por que as mulheres não se interessam pela política, porque elas não têm espaço nos partidos políticos, né? Eu acho que é um debate que tem que ser aberto e nós temos que enfrentar isso de uma forma mais direta. Desembargadora Wanderlei Terezinha Kubiak, presidente do TRE, e a parceria da AGERT vai prosseguir. Certamente, a AGERT é uma grande parceira e muito importante para levar a informação correta e adequada aos nossos eleitores, porque tem um longo alcance, né? Principalmente o rádio, tem um alcance muito grande em todas as comunidades, então presta um serviço muito relevante para a Justiça Eleitoral. Ouvimos a nova presidente do TRE-RS, desembargadora Wanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, para a Rádio AGERT, Eduardo Liães. Obrigado, Eduardo, que nos trouxe essas informações com a desembargadora aí se manifestando, desembargadora Wanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, né, que agora então assume essa responsabilidade de coordenar o Tribunal Regional Eleitoral, nesse período, como eu falei anteriormente, extremamente importante, né? A gente sabe que isso já está acontecendo aqui em Tupã-Siretã, e é exemplo de Tupã-Siretã em todos os municípios do Brasil. Essa conversa mais interna agora dos partidos, né? Há poucos dias tivemos uma convenção aí do Partido Progressista e o próprio presidente do partido comentou isso aqui na entrevista, falando que esse tema já estava previsto para ser conversado durante a convenção. Os demais partidos também, com certeza, né, estão também conversando sobre isso. Mas é um período extremamente importante que há um preparatório aí para o processo eleitoral que vai acontecer no ano que vem e que certamente estará envolvendo muito o Tribunal Regional Eleitoral, a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira como um todo, né? E a gente tem, como a própria desembargadora falou aí, uma parceria das emissoras de rádio e televisão com a Justiça Eleitoral, no intuito de prestarmos um serviço à Justiça Eleitoral, especialmente à sociedade gaúcha, de levarmos até a sociedade aquilo que é de informação dentro do que a legislação permite, né? A gente tem uma restrição enorme no processo eleitoral, uma penalização fantástica, né? Se forem aplicadas algumas multas, inviabilizam muitas emissoras de rádio e televisão. Com uma simples multa quebra uma rádio, né? Então, por isso, no processo eleitoral, a gente tem um cuidado redobrado naquilo que é costumeiro em nosso meio, né? Se você que acompanha a Tupã ou a Clube 1 sabe da forma como agimos já há décadas, né? No sentido de sermos isentos na questão editorial e também de atendermos o cumprimento daquilo que a legislação estabelece, né? Então, algumas vezes, inclusive, somos até cobrados por isso, porque a restrição que a legislação estabelece, em alguns momentos, dificulta nós de podermos levar a informação da amplitude que a gente gostaria. Às vezes não é possível, né, pela legislação. Está errado, temos que mudar a legislação, né? A gente tem que cumprir o que determina a legislação. Está certo, vamos cumprir a legislação, né? O que temos que fazer é isso. E por isso temos os seminários com a Associação Gaúcha de Emissora de Rádio e Televisão e o Tribunal Regional Eleitoral nos orientando, né? Isso que eu comentei agora há poucos dias, né? A gente, como veículo de comunicação, tem essas questões que precisamos cumprir legalmente. E aí entra o debate, que agora é muito grande, se as plataformas digitais são também considerados veículos de comunicação, né? Porque plataformas administradas aí pela Meta, né? Que é Face, WhatsApp, Instagram, né? O próprio Twitter, que é outra plataforma, ou várias outras plataformas que existem, né? Elas são simplesmente um meio de comunicação, como um telefone, por exemplo, quando aí a pessoa individualmente fala com outro, ou quando ela patrocina, ela paga para esta plataforma divulgar, ela se transforma num veículo de comunicação. E aí ela tem a responsabilidade dos veículos. É isso que está sendo discutido na legislação. Me parece que esse aspecto não está sendo ressaltado, né, devido à importância de se discutir isso, né? Se a plataforma é simplesmente uma plataforma, como por exemplo um telefone, você pega o seu telefone e liga para um amigo seu e bota a sua ideia, troca ideia com as pessoas, ou é um veículo de comunicação que você paga para ele divulgar para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. E aí ele se transformou num veículo, aí ele tem responsabilidade, que nem as rádios têm, ou as televisões, né, ou os jornais, né?
Essa questão precisa ser muito... O mundo inteiro está discutindo isso, não é uma questão local, né? O mundo inteiro está discutindo isso e é claro que a gente precisa ter isso bem clareado pela sociedade e a sociedade que vai definir se vai ter o regramento igual para os veículos de comunicação e as plataformas digitais quando divulgam pagas ou não, né? Então, essa é uma questão bem delicada e que é complexa. Bom, mas o processo eleitoral está aí, a gente, claro, com certeza vai estar também acompanhando para você. 9h55, vamos ao intervalo comercial? Eu já retorno com a sequência